Oi de novo, pessoal. Então, antes de começar a falar sobre lógica, eu queria falar um pouco sobre mim mesmo, para vocês conhecerem um pouco da minha trajetória e saberem, por exemplo, se caso vocês, quando vocês forem fazer a monografia de vocês, vocês podem, se vocês tiverem temas relacionados comigo, vocês podem me indicar para ser orientador de vocês e tal, na medida em que vocês estiverem fazendo coisas de temas relacionados. Então eu vou falar um pouco da minha trajetória e o que eu pretendo também aqui na Unifap, um pouco, só para vocês conhecerem um pouquinho de mim. Então, conforme eu falei no vídeo anterior, eu sou o Rodrigo Cid, eu fiz a minha graduação na Universidade Federal de Ouro Preto. Aí eu fiz um mestrado em Lógica e Metafísica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na qual também fiz o meu doutorado. No doutorado eu fiz um doutorado sanduíche junto com a Université Catholique de Louvain, que fica na Bélgica, e eu fui lá para um grupo de um professor que investigava exatamente leis da natureza, que era o que eu investigava no meu mestrado e no meu doutorado. Né? E o meu pós-doutorado eu fiz na Universidade Federal de Minas Gerais, dentro de filosofia da física, especificamente nos princípios de simetria, que eram sobre leis da natureza. Mas assim, na graduação, o que eu fiz? Na graduação eu me juntei com vários alunos, a gente fez encontros de filosofia, um encontro de filosofia que existe até hoje na Universidade Federal de Ouro Preto. A gente criou periódicos, a gente criou grupos de pesquisa, a gente fez muita coisa, né? Eu fiz algumas iniciações científicas, eu fiz uma iniciação científica primeiramente em metaética, né? Especificamente no quase-realismo do Simon Blackburn. Eu também fiz uma iniciação científica investigando o determinismo modal, que era uma forma de determinismo que tem a ver com os nossos operadores de necessidade e de possibilidade, uma forma um tanto radical de determinismo, que fala que de alguma coisa ser possível implica que ela é necessária, né? E fiz esses grupos de pesquisa, né? Aí no mestrado eu já fui investigar exatamente o que era uma lei da natureza. Isso era importante para mim porque eu acreditava desde a minha graduação que o determinismo era verdadeiro, né? E o determinismo fala pra gente, pelo menos numa das suas versões, diz pra gente que se a gente tem o estado de coisas total da realidade e as leis da natureza, o que se segue depois é necessário. Né? E a gente tem um modelo chamado modelo nomológico dedutivo do Hempel, que também se utiliza de leis da natureza e o estado das coisas para poder derivar o que vai acontecer, prever o que vai acontecer. Vocês vão ver isso melhor na filosofia da ciência. E então no mestrado eu investiguei o que era uma lei da natureza, né? Eu tentei apresentar 4 teorias contemporâneas das leis da natureza, tentei mostrar que nenhuma delas funciona, 3 delas por problemas fatais e que uma delas poderia ser recuperada se a gente fizesse algumas modificações. No doutorado eu já investiguei se as leis da natureza, pensadas assim dentro dessas teorias, se elas são necessárias ou contingentes, né? E tentei defender que as leis da natureza platônicas, que eu já tinha defendido que eram a melhor opção, são as leis da natureza, devem ser pensadas como metafisicamente necessárias. Eu estou utilizando uma série de termos aqui que para vocês devem ser desconhecidos, mas com o passar dos estudos vocês vão descobrindo o que são esses termos todos. Eu só queria mesmo fazer a apresentação. E como as leis da natureza são temas também, por exemplo, da física, né, que fala sobre lei da gravidade, da química que fala sobre lei de Coulomb, então as leis da natureza são um tema também de filosofia da física, né? E aí no meu pós-doutorado eu já estava investigando o que eram os princípios de simetria, que seriam modos de funcionamento ou leis que regulariam as próprias leis da natureza, como meta-leis da natureza. Né? Eu fui para a Bélgica, na Université Catholique de Louvain, fazer um doutorado sanduíche, porque lá tinham 2 filósofos que eram essenciais assim para o meu trabalho. Um chamado Michel Guins, que é um filósofo belga que fala português também, e ele tem um texto escrito, um texto escrito sobre leis da natureza muito interessante, que vale a pena pesquisar se esse tema te interessar. E o Alexandre Reguet. O Alexandre Reguet foi quem foi meu orientador lá, e ele é chefe do instituto
de filosofia de lá, e é um cara muito legal, assim, que investiga também leis da natureza, mas mais voltado para os princípios de simetria, pelo menos enquanto eu estava lá com ele. Ele investiga várias outras coisas também. Os textos dele são muito interessantes, ele escreve em inglês e em francês. Vale a pena, quem tiver acesso a essas línguas, poder ler os textos do Alexandre Reguet. Eu trabalhei também no Instituto Federal de Minas Gerais, né, no campus de Sabará. Trabalhei lá dando aula tanto para o ensino médio quanto para o ensino de tecnólogo, ensino superior. Dei aula na Faculdade Arquidiocesana de Mariana, que hoje em dia se chama Faculdade Dom Luciano Mendes, que é uma faculdade que aceita pessoas externas, mas é basicamente um seminário de padres, né? Todo padre tem que fazer filosofia e teologia, e aí eu dava aula lá de filosofia para os futuros padres. E eu também dei aula na UFRJ, como professor substituto, né? No Instituto Federal de Minas Gerais também era como professor substituto. Aí na UFRJ eu dei aula na graduação de Filosofia, Ciências Sociais e Psicologia. E dei aula de Filosofia da Religião e já apresentei também temas como sentido da vida. Dei aula sobre a minha própria disciplina, numa disciplina optativa, sobre a minha própria tese numa disciplina optativa. Então, de modo geral, assim, quais são os temas que me interessam e que de repente dá pra gente trabalhar de um modo que vai ser proveitoso para vocês, né? E para mim, inclusive, porque observar o que os alunos apresentam também é muito interessante, né? Poder ir mostrando qual é o caminho da investigação, isso é legal. E de todo modo, então, as coisas que me interessam são ética prática, metaética, mais os autores contemporâneos. Desculpa aqui, deixa eu tirar o som do celular. Pronto. Mas os artistas contemporâneos, os autores contemporâneos. E além de ética e metaética, por exemplo, o tema do sentido da vida, o que é o sentido da vida, isso me interessa. Eu já escrevi um texto sobre uma formalização do sentido da vida, no qual eu tento apresentar uma fórmula para capturar o sentido da vida das pessoas, assim, de modo genérico, né? E eu mostro também por que ela não funciona e o que precisaria modificar para ela poder funcionar. É interessante também esse tipo de tema, a gente pode investigar juntos. E deixa eu ver o que mais. A filosofia da religião também é uma coisa que me interessa muito. As investigações lógicas, metafísicas, epistêmicas com relação ao conceito de Deus, o Deus teísta, né? E muitos temas dentro da metafísica me interessam, né? E aí o que eu quero dizer com esses temas de metafísica? Livre-arbítrio, existência das mais diversas entidades, as entidades teóricas da ciência, ou Deus, ou a existência de universais, como isso se relaciona com o mundo particular, né? O tempo existe, o espaço existe, tem uma série de questões muito interessantes que a gente pode investigar. E uma coisa, se vocês souberem inglês, isso vai facilitar muito o processo, porque tem milhares de livros em inglês que ainda não foram traduzidos e que vocês só teriam acesso se soubessem a língua. Embora eu também esteja fazendo um projeto de tradução aqui com alguns alunos que sabem inglês, com o objetivo da gente produzir material didático em português, né, a partir de traduções de textos interessantes, introdutórios em inglês. Então, caso vocês saibam inglês, também pode entrar em contato comigo para a gente desenvolver melhor esse programa. Então, qual é meu objetivo aqui na Unifap? Aí, depois de fazer isso tudo, eu passei aqui no concurso da Unifap e vim para cá. Aí aqui eu atuo de algumas maneiras, né? Eu estou fazendo esse projeto de pesquisa de tradução que eu estou falando com vocês. Eu estou num projeto de pesquisa no qual eu estou tentando catalogar o conhecimento popular de curandeiros daqui do Amapá, seja de Santana, seja de outros lugares também. Isso, por enquanto é Santana, mas eu gostaria de tornar esse projeto mais amplo no futuro, né? E eu estou com um projeto de extensão aqui que se chama Resistência Verde, que foi um projeto que brotou da ideia dos alunos e minha e tal, que a gente se juntou para começar
começar a transformar o nosso campus e não deixar tanto lixo, produzir móveis e centros de convivência a partir de material descartado, doado pelos lugares, né? Muitos dos nossos instrumentos foram doados por empresas que estavam ajudando a gente, né? Que se importaram em doar ferramentas para a gente utilizar, e a mão de obra é dos próprios alunos, porque eles querem fazer e querem ter um espaço interessante. Então a ideia é que, se vocês também quiserem se juntar a isso, vamos se juntar. Isso vale carga horária, né? Vocês precisam de carga horária de alguma forma. Então, assim, além de vocês transformarem o ambiente, a gente plantou algumas mudas que a gente pretende que no futuro elas estejam crescendo, né? Árvores grandes que possam fazer sombra pra gente nos corredores. Então, assim, a gente está pensando em tudo. Pretende fazer um redário no futuro, a gente precisa conseguir madeira. Então tem muitas coisas que a gente quer fazer. E se você quiser, você pode se juntar a gente, né? Eu sou também editor do periódico acadêmico de filosofia daqui da Unifap, que se chama Investigação Filosófica, que foi um periódico acadêmico fundado por mim e por um grupo de outros filósofos, pesquisadores de várias universidades, e que a gente trouxe para a Unifap agora, e aí vai ser o periódico da filosofia daqui da Unifap. Então, assim, eu sou uma pessoa também muito voltada para pesquisa, eu gosto de pesquisar. Então, assim, na medida que vocês quiserem fazer pesquisa, a gente pode estar junto. Se vocês quiserem se desenvolver, escrever artigos, esse tipo de coisa, a gente também está junto. Só que lógica é uma disciplina diferente, a gente não vai escrever artigos sobre isso, a não ser que a gente estivesse investigando metafísica da lógica ou alguma coisa assim pra gente escrever sobre isso, ou filosofia da lógica de modo geral. Mas para ensinar a lógica para vocês e para ver se vocês conseguiram aprender lógica, eu vou ter que aplicar provas para vocês, conforme eu estava falando, né? E aí a gente vai fazer alguns exercícios e eu vou apresentar uma série de coisas conceituais importantes para você conseguir lidar com a lógica, né? Então, no próximo vídeo eu vou começar uma explicação do que é filosofia, eu vou falar de uma taxonomia da filosofia, como funciona o conhecimento e a relação com a verdade, como a justificação entra nisso e como a lógica se relaciona com as nossas justificativas e por que isso é importante para a filosofia, né? Aí depois a gente começa a falar propriamente, mais especificamente, né, de lógica. Ok? Então até o próximo vídeo, galera.